Que bom que você veio na casa de Deus, né? E o Davi? Cadê o Davi? Ah, o Davi tá lá atrás? Como assim, Davi? E a tua missão cumprida? O que nós combinamos ali? Venha. É todo seu. Bom dia, povo. Pode ficar, pode ficar. Quem é que madrugou com o galo da madrugada aí? Deixa eu ver, levantar a mão. Quem é que veio bem cedinho na igreja hoje? Hã? Tem gente que veio bem cedinho, né? Hoje, qual é a programação da igreja hoje? Às 10 horas de... Jejum e oração. Jejum e oração. Você sabia que nós temos irmãos que estão aqui na igreja desde as 5 horas da manhã? 5 horas da manhã. Que quando... Ó, 4h30 a Graça chegou. Tem irmão aí que quando eu convidar para se levantar, a junta vai fazer assim, ó. Vai ranger, tá desde as 5 horas da manhã na igreja. E é por isso que nós vamos movimentar os esqueletos agora, né? Vamos se levantar, vamos se movimentar, porque tem irmãos aqui que já estão algumas horinhas já no jejum e oração. Vamos lá, João? Vamos largar aquela musiquinha então, para os irmãos então se confraternizar, apertar a mão aí, né? Uma igreja unida, né? Todos nesse caminho cantando. Vamos ficando de pé? Vamos lá? Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperta a mão do outro do seu lado. Aperta a mão, dá um abraço, Dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Som, vamos lá, vamos cumprimentando, apertando amor. Sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor do meu mestre é algo que jamais morrerá. Fala pro povo que não vai morrer. Não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Vamos finalizar. Aquele que não recebeu um aperto de mão, aperta a mão dele agora. Se tu ficou com vontade de cumprimentar alguém, vai lá e cumprimenta. Dá um abraço. Aperte a Mão do seu irmão e cante essa canção. Aproveita que está terminando. satisfação É não ter medo, pois meu Jesus irá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Tá acabando. Se o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Gente, não deixe morrer esse amor. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Se vocês estivessem no meu lugar aqui na frente agora e pudessem ver o rostinho de cada um, vocês vão ver que o aspecto de cada um já mudou bastante, viu? Eu tô vendo bastante sorriso nos rostos. Antes tinha gente assim, ó, uns dormindo, outro assim, outro assado. Agora eu tô vendo boquinha lá nas orelhas. Pode sentar e vamos aguardar então a ordem do culto. Amém.
Em 2018, eu decidi mudar de cidade. Eu morava em Belém do Pará, eu nasci lá nessa cidade e tomei a decisão de morar num outro lugar. Tinha terminado o estudo, trabalho e resolvi conhecer um outro lugar, só que um lugar onde eu não tinha nenhum contato. E aqui em Santa Catarina eu iniciei, em Florianópolis, mais precisamente, Grande Florianópolis, eu iniciei uma nova jornada de vida. Comecei a trabalhar, a estudar. Em 2019 para 2020, nada mais me preenchia. Eu comecei a sentir um vazio, comecei a sentir necessidade de algumas coisas. E aí um dia parei para pensar e tentei me apegar em alguma coisa. Foi quando eu decidi começar a estudar a Bíblia. Entrei numa livraria, comprei uma Bíblia e essa Bíblia começou a ser digamos que a minha fuga. O tempo foi passando e as coisas foram piorando no lugar no qual eu morava. Fui me sentindo me sentindo numa situação no qual eu deveria mudar e comecei a procurar. Quando eu consegui, e Deus alinhou tudo, e na minha busca eu me conectei com uma pessoa que morava num apartamento no lugar no qual eu gostaria de morar. Mesmo não acreditando muito, eu fui conhecer essa pessoa e, por Deus, era uma pessoa adventista. Indo morar com essa pessoa, eu comecei a participar de pequenos grupos. Comecei a ir com ela na igreja, que era uma coisa que eu não aceitava de jeito nenhum, ir a outra igreja que não fosse a igreja católica. E ali eu comecei a me sentir pertencente a um grupo, do qual eu comecei a me conectar com Deus. Ele sarou em mim a questão da paternidade. Eu não tive presença de pai, eu não tive presença de vô. Então, a presença masculina ela não existiu na minha vida. Por isso eu não conseguia, eu rezava, porque eu não orava, eu rezava, mas eu não conseguia falar com Deus como um pai. Eu não tinha esse relacionamento. Depois eu descobri que era exatamente por conta da falta da paternidade, porque eu não perdoava, porque eu eu transferia uma mágoa muito grande, tanto para o meu pai quanto para minha mãe. Porque na verdade eu conheci alguém muito especial, mas eu não conseguia conceber no meu coração que eu viveria um relacionamento exatamente por eu entender que a nossa diferença de idade fosse um impedimento. Porém não foi um impedimento e Deus me mostrou isso. Desde sempre Ele foi cuidando. Sempre que eu estava orando, sempre que eu estava na Bíblia, Deus me mostrava alguma coisa como se Ele não tivesse contente com aquilo que eu estava fazendo, não com o meu relacionamento, mas com o que eu estava fazendo, com o que eu estava permitindo, porque eu estava perdendo a bênção que Ele tinha para mim e para Ele. Só que eu já estava namorando, eu já gostava e o meu coração entristecia porque eu achava que se eu levasse para Ele os princípios de Deus, o que Deus estava me pedindo, Ele não aceitaria. Quando eu conversei com ele, ele disse, não, então a gente vai obedecer o que Deus tem pra gente. E aí foi quando ele começou a estudar a Bíblia, todo o processo. Depois, logo em seguida, ele aceitou o batismo. E depois do batismo dele, a gente marcou a data do casamento. E aí foi quando a gente foi entendendo o que verdadeiramente Deus queria para a nossa vida. Para as nossas vidas, né? E hoje a gente está com 7 meses de casado, a gente frequenta a igreja, os dois participam e eu posso dizer que foi e é uma experiência incrível ser obediente a Deus quando Ele coloca a situação pra gente. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada
Sinto a presença do Senhor neste lugar. Amém. Mantenha o celular desligado ou no modo silencioso. Afinal, estamos na casa de Deus. Beba mais água, traga sua garrafinha e evite o desperdício dos copos descartáveis. Irmãos, não deixem de levar seus envelopes de dízimo e oferta para casa. Ei, você, fique de olho na escala. Vai cantar ou fazer a programação? Não deixe de entregar sua música ou programação para a sonoplastia. Vamos evitar transtornos e atrasos. Doe alimentos. Alguém necessita da sua ajuda. Bom dia, igreja. Feliz sábado a todos. Amém. Eu estou aqui para reforçar um pedido da diretora do Ministério da Mulher, que é a irmã Anair. Ela pediu para avisar a igreja que reforçar, né, que aqui atrás, na salinha ali dos jovens, foi preparado com muito carinho por uma equipe que teve aqui na quinta-feira. E preparamos com muito carinho uma salinha de oração, tá? Então, assim que todos estão convidados a usar a salinha de oração ali, os casais, se quiserem, podem orar juntos, tá? E ali também tem uma caixinha e para colocar os pedidos, ali tem um papelzinho, tem caneta, tá? Então, sintam-se à vontade. Aí a caixinha depois, acho que mais final da programação, né, irmão Nelson? A caixinha vai ser trazida para cá e aí vai ser feita a oração por todos os pedidos que ali foram colocados, ok? Obrigada pela atenção de todos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te somos, Pai, porque estamos nesses momentos aqui na Tua Santa Casa para Te buscar e engrandecer o Teu santo nome. E temos esse privilégio, Pai, de termos vida e saúde, e tempo oportuno para isso também, Senhor, porque Te somos gratos mais uma vez, porque as portas da graça ainda estão abertas.
Por isso, Pai, queremos te pedir que tu aceite todo o nosso louvor e a nossa adoração através também dos dízimos e das ofertas. Que tu continue, Senhor, abençoando a cada um de nós. Isso nós te pedimos não porque merecemos, mas pelo nome de Jesus. Amém, Pai. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Um cuidado maior que a cura. Meu nome é Maciel, eu sou natural de Curitiba. Final de 2019, eu e minha esposa tínhamos uma loja de produtos naturais. E as coisas não estavam indo muito bem. E Deus nos impressionou que nós deveríamos encerrar as atividades. No mês de janeiro de 2020, a gente encerrou as atividades. No mês de fevereiro, foi anunciado no mundo a Covid-19. E o tempo foi passando e as dificuldades foram aumentando devido à condição econômica no país. Nós passamos por grandes dificuldades. Eu tive um problema sério no intestino. Foi constatado que eu tinha um tumor. Esse tumor, pela experiência do médico, ele era maligno. E fomos pelo SUS e eu perguntei ao médico qual era a possibilidade de um internamento imediato. E o médico disse, olha, os internamentos estão ocorrendo entre 20 e 30 dias. Eu passei a noite orando com Deus, conversando com Deus. De manhã cedo, minha esposa chegou ali no UPA e naquele instante também entrou um casal e falou alto na porta, quem é Maciel? Eu levantei o meu braço, eu estou aqui. Eles disseram, tem um internamento para você no hospital do Cajuru, imediatamente. Comecei a fazer uma bateria de exames. Foi constatado que eu tinha 2 tumores, um no intestino e outro no rim, e que os 2 tinham que ser tirados urgente. E assim, na quarta-feira, às 7 horas da manhã, entrei no centro cirúrgico e a cirurgia durou 10 horas. E o médico disse, olha, tiramos os 2 tumores, não ficou nada. Só que muitas vezes a gente pensa que sabe mais que o médico. E entre os medicamentos estava simvastatina prescrito. E eu pesquisei simvastatina e descobri que era para colesterol. Eu nunca tive colesterol na vida. E decidi parar de tomar simvastatina. Só que a quimioterapia, ela favorece o desenvolvimento de trombo. E isso aconteceu. Eu desenvolvi trombo e uma trombo interrompeu a carótida, aonde eu tive um AVC. Só que toda essa recessão, todo esse problema causado pelo Covid e outras coisas mais, a gente não conseguiu honrar os nossos compromissos financeiros. E as lojas começaram a nos cobrar, enviar mensagens. A loja ligou fazendo uma proposta realmente muito boa. Quando ela falou que o compromisso ia ser, que o valor que nós tínhamos, o débito, ia ser ter um desconto de mais de 90%, falei, nossa, não posso perder. E no dia 15 de fevereiro, a minha esposa fechou contrato com a empresa para pagar num boleto só à vista. E foi pedido um prazo, eles deram um prazo de 9 dias. No dia 24, pela manhã, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o boleto no site da empresa. E daí escaneei o boleto e quando eu olho no banco, o boleto não está mais em aberto. Eu falei, como? Daí eu falei para ela assim, não, então agora faz pelo código de barras. E assim ela fez, leu o código de barras e novamente o boleto não existia. Então ela ligou para a empresa. Daí falei, olha, tem um acordo de um boleto, nessa data, passei meus dados tudo certinho. Daí ela consultou no sistema, ela falou, olha, esse boleto não está mais aberto. Eu falei, como? Ela falou, ele foi pago no dia 15 de fevereiro. Mas como assim? Eu não paguei esse boleto, moça. Veja aí que está errado. A moça novamente entrou na conta. Disse, não, esse boleto foi pago dia 15. Dia 15 foi o dia que a gente fez o acerto. O Deus que nós servimos abriu o mar vermelho. O que é pagar um boleto? Nós oramos e agradecemos pela bênção alcançada. Após o meu AVC, a minha jornada tem sido bem complexa e difícil. Não estou ainda 100% curado, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele tem um plano para mim. Agora chegou a hora de adorarmos juntos
através dos dízimos e ofertas. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar, ajuda-me, Senhor. Quero ser fiel e ouvir da tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu e ouvir da tua voz. Tomai posse do céu. Amém. Vamos ficar em pé para cantar o primeiro hino. Adoradores 4, confia. Se você se sente incapaz, se a tormenta ronda o seu lar, não se esqueça. Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solução. O nome é Jesus. Confie no Senhor, pois os montes
Vamos nos colocar de joelhos para orarmos ao Senhor. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma vez, Senhor Deus, para te agradecer por tudo que tem feito por cada um de nós, Senhor. Amém. Já estamos aqui há 5 horas, orando a Ti, clamando a Ti, Senhor. É verdade. Obrigado, Senhor Deus, por nossas vidas, pela nossa família, pelo santo sábado, Senhor, que o Senhor nos dá mais uma vez, menos um para a Tua volta, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito por cada um de nós. Que o Senhor venha estar conosco aqui, com o pregador, colocando na sua boca, na boca dele a palavra que o Senhor quer que nós ouça. Graças te damos por tudo e te pedimos no santo amado nome de Jesus. Amém. Ouve-nos, Senhor, Santo Salvador, inclina-te a ouvir e dá-nos tua paz. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vem ensinar a sempre em Deus confiar. Podem sentando enquanto eu te olho aqui, tá? Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Tem sim. Como não tem ninguém? Eu não sou ninguém? Eu não sou ninguém? Magoei agora, perigo. Estamos eu, você, o Miguel, a Tainá, gravei a Tainá, mas a igreja toda. Dá um oi lá para a igreja. Manda oi para a igreja. Diz oi, igreja. Olha só. Bom dia, então, mais uma vez, né, gente? Bom dia, crianças. Hoje nós vamos aprender uma coisa que Jesus ensinou para nós, de tantas coisas que Ele nos ensinou. O que a gente está fazendo hoje aqui na igreja, às 10 horas? Orando, não é? Orando, cantando, pedindo a direção de Deus, não é mesmo? Vocês sabiam que Papai do Céu, aliás, que Jesus, Ele nos deixou um modelo de oração? Ele pode sentar com Ele aqui, irmão, pode ficar aqui com Ele, querida, pode ficar. Aí um dia, os discípulos queriam saber como orar, né? Aí Jesus falou assim, ó, eu tenho um modelo de oração, eu vou ensinar vocês a orar. Sabiam? Está lá em Mateus. Cadê meu óculos? Até aqui. Me dá aqui, ajuda aqui, irmã. Mateus 6, do 9 em diante. Olha só, Mateus 6, do 9 em diante, fala assim, ó. Ele fala assim, ó. Aí os discípulos queriam saber como é que eles oravam, né? Aí Jesus falou assim, ó, eu vou deixar um modelo para vocês orarem, tá bom? Aí ele fala assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe o que quer dizer? Que nós devemos honrar a Deus, sabiam, crianças? E que nós devemos honrar o nome de Deus, porque o nome de Deus é o que aqui? Santo. O nome de Deus é santo. E aí continua. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Sabe o que quer dizer isso aqui também? Que nós temos um propósito. Cada um de nós, Papai do Céu deixou um propósito para cada um de nós, sabiam? Primeiramente, fazer a vontade de Deus, né?
Andar nos caminhos dele, é um propósito para a nossa vida. E aí continua, tá bom? Fala assim, ó. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que quer dizer isso aqui? Que Deus é o nosso provedor. Ele nos ajuda a nos alimentar, não é mesmo? Ele provê todas as coisas para a nossa vida. E continua. Assim como perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. O que quer dizer também que Deus é um Deus de perdoador, né? Ele é o nosso perdoador. Assim nós devemos perdoar alguém e aceitar o perdão de alguém também, tá bom, crianças? Que mais? Está terminando aqui, ó. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe o que quer dizer, crianças, aqui? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O que mais que Deus é aqui? Ele é o nosso protetor. Ele nos dá proteção em todos os momentos da nossa vida, não é mesmo? Que nós continuamos, hoje nós vamos continuar aqui às 10 horas de oração. E em casa nós devemos orar também, tá bom, crianças? E esse é o nosso modelo de oração. E nós vamos orar aqui então, tá bom? Vamos fechar nossos olhinhos e vamos orar também. Fecha os olhinhos então. Querido Papai do Céu, muito obrigada, porque você deixou escrito através de Jesus, nos ensinou o modelo de oração. Que nós possamos orar em todos os momentos da nossa vida, Senhor. E que nós continuamos aqui neste sábado. Que o Senhor nos dê força para continuar essa jornada, Pai. Abençoe cada criança. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Eu era diácono-chefe da igreja de Forquilinhas. Aí houve uma manutenção no telhado da igreja e quebraram uma telha. Eu fui fazer a vistoria para ver qual era o problema. E eu tive uma queda livre de 9 metros de altura, caí do telhado da igreja. E partiu uma vértebra e o osso da vértebra pressionou a medula, rompeu a medula em 90%. Ali no momento da queda mesmo, chegaram alguns amigos antes mesmo do SAMU e pediram para que eu mexesse a perna e eu não consegui mexer a perna. E eu vi no olhar deles a expressão de que alguma coisa estava muito errado. E ali já começou o processo de oração, né? Então, em momento algum, eu pensei naquele momento que fosse definitivo, mas eu entendi que era muito grave, a minha situação era muito grave. Mas o prognóstico do médico antes da cirurgia e até mesmo depois da cirurgia, que ele falou para minha esposa que do jeito que ela estava me vendo em uma maca, era como eu iria ficar para o resto da vida. Naquele momento ela disse para o médico: doutor, o senhor faça o seu melhor que Deus fará parte dele. Então ela entrou em contato com a liderança da igreja, o meu nome foi parar em todas as redes de comunicação da Igreja Adventista. Eu tive contato com amigos de São Paulo que disseram: olha, durante o teu acidente nós oramos, a nossa igreja em São Paulo orou por você. Então toda a Igreja Adventista se mobilizou em oração. Hoje eu recuperei boa parte da minha movimentação inferior. Eu dirijo carro sem adaptações. A minha habilitação eu consegui renovar para carro automático, então eu consigo ter a minha mobilidade. Todas as consultas, os retornos de consulta que eu tive com o médico que fez a minha cirurgia, ele se surpreendia cada vez que eu comparecia no consultório dele. Era uma surpresa, eram alguns movimentos a mais, eram alguns progressos que ele nem imaginava que eu teria, né? Às vezes as pessoas me questionam quanto a minha fé, se eu não tenho fé para ser curado. E eu digo: Deus já me curou, Deus curou a minha alma. Então hoje eu tenho uma comunhão maior com Deus do que eu tinha antes. E qualquer cura física, mesmo que Deus me restitua o andar, ela terá um prazo de validade. Se eu viver 80 anos, é esse o prazo de validade da cura física. Mas a cura que ele fez na minha vida, que é a cura da minha alma,
essa tem poder eterno, né? Essa é eterna. Som. Mais uma vez, feliz sábado, igreja. Um feliz sábado, né? Irmãos, para quem está nos visitando, né, uma informação de utilidade pública. Hoje a programação na igreja de Bombas, assim como todas as igrejas, né, da Associação Catarinense, eles estão numa data especial. Hoje nós estamos fazendo, né, estamos na semana dos 10 dias de oração e de jejum. Eu achei muito interessante e muito bonito também, porque alguns irmãos nossos já estão aqui, já fazem 5 horas, já estão na metade do projeto, né, na metade da caminhada de hoje, dessa jornada. E alguns irmãos já estão aqui desde as 5 horas da manhã. E eu estava ali refletindo, né? Poucos irmãos estiveram aqui a partir do primeiro momento. Mas só que quando eu abri ali o meu telefone, porque como eu sou distrital em algumas áreas da igreja, o que eu recebi dos distritais de imagens da igreja na nossa associação aí, em toda Santa Catarina, o que tem de igreja reunida agora, nesse momento, nas 10 horas, chega a ser bonito de ver, viu? É bonito de ver o povo de Deus aí se juntando, orando e buscando, porque eles são 10 horas de jejum e oração. Então, para quem está nos visitando agora, hoje o nosso culto, ele vai terminar que horas? Às 15 horas, tá ok? Então, o nosso culto, como de normal, alguém pode estar estranhando, não, mas o culto não vai ter fim hoje, vai. Só que no normal, a gente termina o culto aí mais ou menos umas 15 para o meio-dia, 11h30, 15 para o meio-dia, nós estamos encerrando os cultos normais de sábado. Hoje, não estranhem, porque hoje os irmãos vão ficar aqui até as 3 da tarde, né? E muitos aí, a maioria está de jejum, né? E oração. E dando continuidade, então, à programação dos 10 às 10 horas, nós vamos então para o tema de hoje, que seria o dia 24. Vou recapitular, muitos aí receberam esta revista. Esta revista, muitos receberam e estão fazendo nas igrejas. Alguns estão fazendo todos os dias à noite, estão se reunindo nas igrejas, e as igrejas que não estão se reunindo, as famílias estão fazendo em casa. E hoje é o terceiro dia, né, dessa programação dos 10 dias, para nós buscar o quê? O Espírito Santo, ser reforçado. Tá, gente? Vou recapitular. O dia primeiro, ele teve como tema, vencendo o engano, tá ok? O segundo dia, ele teve como tema vencendo em Cristo. E agora, no horário principal, que é o culto divino, nós vamos ter o dia 3 hoje, que é dia 24 de fevereiro, vencendo no juízo investigativo. Vencendo no juízo investigativo. Esse tema é um tema muito interessante. Pena que é um tema que não dá para nós nos aprofundarmos muito. Ele é um tema de que todo o adventista ele deveria de ser um conhecedor profundo, que é o juízo investigativo. E hoje aqui na frente nós iremos dar algumas pinceladas e vamos estudar e vamos tirar aqui algo de muito valioso, de muito proveito para mim e para a tua jornada, para a nossa caminhada, tá ok? Aqui no livro, para quem está acompanhando, ele tem meio uma peculiaridade, tá? Aqui no livro, ele vai começar puxando com o mesmo tema, ele vai saindo lá em Isaías 43, no verso 25. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar. Como texto base do tema de hoje, falando sobre como nós vencermos no juízo investigativo. Ele traz a mensagem do profeta Isaías, 43, verso 25. Ele diz assim: Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Amém? Amém, né? Isso soa como um bálsamo nos nossos ouvidos. Porque nos dias de hoje, se nós parar para refletir, analisar
a cada um de nós, fazer a nossa autoanálise individual, eu acho que tem uma pá de pecado aí que a gente anda cometendo, né? E automaticamente eu estudar esse tema dessa lição, a nossa mente ela começa a vaguear, a passear lá pelos versos bíblicos, né? E já começa em algumas partes da Bíblia, onde alguns personagens ali, eles relatam toda a sua experiência que tiveram com Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Baseado nisso que nós vamos estudar agora, sobre o juízo investigativo, eu automaticamente, quando estava lendo sobre o assunto, eu comecei a meditar lá na vida do apóstolo Paulo, quando ele falou, né, que ele estava sempre lutando contra a carne. Ele andava em espírito, mas estava sempre lutando contra a carne, porque a carne sempre queria o quê? Se sobrepor sobre o espírito, né? E ele diria, olha, aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Resumindo, quantos pecados nós cometemos na nossa vida, que nós estamos aqui, nesse período de tempo que nós temos aqui, que nós cometemos e que nós não queríamos cometer, né? Daí vocês vão perguntar, mas irmão Davi, por que tu está puxando isso? Eu estou puxando isso porque nesse tempo oportuno, que é o juízo investigativo, e para quem estuda as escrituras, sabem que o juízo investigativo ele vai acontecer quando? Quando? Está acontecendo. Isso que é interessante, o juízo investigativo, ele já está acontecendo. E ele tem uma necessidade do porquê que ele já está acontecendo. Porém, ele teve um início. Para nós entender um pouquinho, falar sobre o juízo investigativo, nós temos que saber qual a vigência dele, qual o início dele e qual o término dele, né? Qual o término dele? O juízo investigativo, ele se iniciou quando? Em 1844. Ali começou o juízo investigativo. Ali já começou. Nós vamos estudar alguns detalhes aqui sobre o juízo investigativo e ele vai ser crucial para a nossa caminhada. Crucial para a nossa caminhada cristã, tá ok? Vencendo no juízo investigador ou investigativo. Eu vou passar para cá, porque lá para mim está pequenininho, tá? 1 Coríntios 4, verso 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Em outras traduções, em 1 Coríntios 4, verso 5, em outras traduções sobre essa carta aos 1 Coríntios, ele diz assim no final dessas palavras do apóstolo Paulo: e cada um receberá o quê? A sua recompensa, ou o seu louvor. Para nós entendermos o contexto, por que o apóstolo Paulo está citando essas palavras, nos dando uma dica e palavras importantes de como vencemos o juízo investigador ou investigativo, nós temos que entender o contexto dessa carta, o porquê que ela foi escrita e qual o motivo. Apóstolo Paulo, nesse período, ele não se encontrava na igreja de Corinto. Porém, a igreja de Corinto era uma igreja que havia sido fundada por ele, juntamente com o cooperador dele, Apolo, na época. Apóstolo Paulo, ele soube aonde ele estava, que dentro da igreja de Corinto, depois que ela foi formada, que ele esteve lá visitando, ele fundou a igreja de Corinto, os irmãos ficaram todos animados, reavivados, ali começaram a pregar a palavra, e a igreja de Corinto, ela cresceu muito. Porque a cidade de Corinto era uma cidade grande, era uma cidade com muitas pessoas a serem evangelizadas. Porém, dentro da igreja, naquele momento que foi escrita essa carta, começou a haver um problema. Começou a haver dentro da igreja, conforme ela crescia, que ela ficava uma grande igreja e as pessoas iam se congregando ali, começou a haver o quê? Desunião dentro da própria igreja de Corinto. Ou começando assim, digamos, começou a ter o quê? Uma desunião entre a liderança da igreja. E começaram a colocar em dúvida até mesmo a autoridade do próprio apóstolo Paulo.
Aí nós sabemos então o porquê que nesse verso de 1 Coríntios 4, verso 5, o apóstolo Paulo ali, ele escreveu uma carta, porque em poucos dias o apóstolo Paulo estaria indo fazer uma visita pessoalmente para a igreja de Corinto. Então tudo aquilo que nós vamos desenrolar agora, falando sobre o juízo investigativo, era porque o apóstolo Paulo, em suma, ele disse assim: olha, eu vou escrever essa carta para vocês, né? O conteúdo da carta que nós vamos ver estava pedindo mais união, a confiança em Deus e principalmente unidade na igreja. E ali ele chamou a atenção para algumas partes na Bíblia da profecia que já está acontecendo agora, que é no caso sobre o juízo investigativo ou investigador. Por isso que nessa parte de 1 Coríntios 4, verso 5, ele falou assim, ó: portanto, não julguem, porque somente a quem é dado o direito de julgar, somente a Deus, né? Ou Jesus, somente a Ele que pode nos julgar, tá ok? Não julgue nada antes do tempo, e antes do tempo. Em primeiro lugar, só Deus ou só Jesus pode nos julgar. Segundo ponto, esse julgamento, ele tinha um tempo predestinado, né? E que não era no tempo deles. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta, foi muito antes de 1844, concordem? Então esse tempo do julgamento ainda não havia chegado. Por que esse verso nos leva justamente para o tempo do juízo do pré-advento, né? Porque essa pergunta, essa colocação no verso foi colocado para o futuro. Por quê? Porque também ele fala que logo após esse juízo do pré-advento, também se manifestará os desígnios do corações, como resultado, quer sejam bons ou quer sejam ruins. Esse julgamento não vai trazer, né, não vai expor somente os bons sentimentos, mas os maus sentimentos também. Tudo será revelado. Aí já bota nós para pensar. Então cada um receberá o seu louvor ou a sua recompensa da parte de Deus. Quando que os justos irão receber a sua recompensa da parte de Deus? Justamente com a volta de Jesus. Então vocês viram que num verso tão pequeno de 1 Coríntios 4, verso 5, ali ele já traz uma tripla mensagem. Ele já traz primeiro um conselho, dizendo para não julgar, que somente quem julga é Deus. Ele traz também falando sobre o juízo, né, do pré-advento, que é o juízo investigativo, que começou em 1844. E ele está falando também sobre a vinda do Messias, que é quando todos os justos, aqueles vão receber o seu galardão. E aí é que nós vamos estudar, e que o estudo começa a ficar, digamos assim, gostoso, né? Que a gente vai aprender muitas coisas da palavra de Deus. No juízo investigativo, também conhecido como pré-advento, o crente é julgado diante dos seres celestiais com base no conteúdo dos livros que são abertos antes da segunda vinda de Jesus. Daniel 7, 9, 14. Alguém tem a Bíblia? Pode abrir para nós, por gentileza, Daniel 7, 9, 14. Quem que achou pode ler para nós. Daniel, capítulo 7, o 9 ao 14. Gente, olha que interessante o que diz nessa visão de Daniel sobre o juízo do pré-advento. Isso daqui, quando eu reli, né, eu fiquei realmente impactado. Mais ainda, né, Gran? Pode ler, pode se levantar e leia para nós, irmã, por gentileza.
Daniel capítulo 7, do 9 ao 14, ele está falando, né, sobre uma visão que ele teve do juízo do pré-advento. Por que pré-advento? Porque logo depois que esse juízo ele foi concluído, né, aconteceu o que nós mais aguardamos, né, que é a solução de todos os nossos problemas, que é a volta de Jesus, né? A volta de Jesus. Vou sair um pouquinho do tema e quero ressaltar algo, né? O que é a volta de Jesus? Todos aqui aguardam a volta de Jesus? Amém? Creio que sim. Todos aguardamos a volta de Jesus. Mas vocês já pararam para pensar o que a volta de Jesus vai significar na minha vida e na tua vida? A questão não é se Jesus vai voltar e se eu estou aguardando, mas a questão, será que eu vou estar preparado para a volta dele? Será que nós fazendo essa autoanálise, não precisa me responder, né? Será que se nós olhar para nós mesmos, será que se Jesus voltasse hoje, eu e você estaríamos preparados para a volta de Jesus? Daí alguém pode me responder, irmão Davi, isso aí só Deus sabe, né? Mas, realmente, correto. Mas nós também sabemos, temos, né? Não como adivinhar, mas temos como nos preparar, né? Se nós seremos salvos ou não. Por isso que existe o juízo pré-advento, ele se iniciou em 1844, o profeta Daniel viu, e logo depois do juízo pré-advento, que vem a palavra, vai acontecer um grande evento, que é a volta de Jesus. Ele cita que foram abertos os livros, né? Esses livros que nós fomos julgados. Que livros são esses? Tá? Essa aqui é a parte principal do tema do terceiro dia das 10 horas. Eu separei aqui um materialzinho, aonde ele especificou um pouquinho mais a fundo sobre os livros. Que livros são esses que serão a base, né, do nosso julgamento? Serão quantos livros? 3. O primeiro livro, alguém sabe o nome? O primeiro livro são os livros dos registros. Tá? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o livro dos registros. A Bíblia, ela menciona 3 tipos de livros que são utilizados no juízo de Deus. Os livros de registro, o livro da vida e o livro memorial. O livro da vida, o livro de registro, o livro memorial, é que vai depender dele se o nosso nome vai ser escrito no livro da vida ou não, né? Agora vamos conhecer um pouquinho de cada livro. O livro de registros. O tribunal iniciou e os livros foram abertos. Daniel 7, capítulo 10, verso 10. Os livros de registro, nos quais estão relatados os nomes e ações dos homens, conduzem à decisão do juízo. Eles trazem o verdadeiro intuito de cada atitude humana. Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas ou quer sejam más. Eclesiastes 12, 14. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 36, 37. Deus trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Vamos ver aqui o que Ellen White diz a respeito sobre os livros dos registros. A obra de cada homem passa em revista perante Deus e é registrada pela sua fidelidade ou infidelidade. Ao lado de cada nome no livro dos céus estão escritos com terrível exatidão toda palavra inconveniente, todo ato egoísta, todo dever não cumprido e todo o pecado secreto, juntamente com toda hipocrisia dissimulada. Advertências ou admoestações enviadas pelo céu e que foram negligenciadas, momentos desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, influência exercida para o bem ou para o mal, juntamente com seus resultados. Tudo é historiado pelo anjo relator. Gente, o livro de registro, resumindo, pelo que eu entendi, do momento que nós nascemos até o momento que nós morremos, entendeu? Tudo é relatado. Tudo é relatado.
Sabe de umas coisas que quando eu comecei a conhecer, estudar a palavra de Deus, alguma coisa que me chamava a atenção e que, digamos assim, me deixava até meio apavorado, né? Que foi uma coisa que a gente descobre na Bíblia, uma coisa que me deixava apavorado é quando a gente lia na Bíblia assim, que se somente eu pensar, né, no adultério, no caso é o que estou falando agora, se somente eu pensar, eu já cometi o adultério. Eu já achava aquilo ali pesado. Agora, depois que eu li que no livro ali, de todas as nossas ações, todas as palavras que eu falar também, elas vão pesar lá no dia do julgamento, gente, também nós temos que parar para pensar. Ali a Ellen White está sendo mais ainda, ela está esmiuçando mais ainda, ela está sendo mais profunda. Ela está falando sobre as nossas palavras, né? Todas as palavras que a gente proferiu, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Todas as oportunidades que nós tivemos de trabalhar para Deus. Olha também que vai ser levado em conta, lá nesse livro, né? Ali ela vem falando os nossos pensamentos, e eu fico pensando, digamos nós, líderes da igreja, por que motivo nós estamos trabalhando para Deus? Por que motivo nós somos líderes da igreja hoje? Disse, irmão, mas qual o problema que tem? Qual é o problema? Porque vocês vão entender um pouquinho mais para frente lá na carta de Coríntios, quando nós continuar o problema que Paulo teve na igreja, da desunião. Porque muitos dos líderes estavam ali dentro da igreja, né, tomando certas atitudes, não por causa do crescimento da obra, mas por seu benefício próprio. E por outros motivos, por orgulho, por vaidade, assim por diante. E todos aqueles atos ali também, eles são levados lá no registro dos livros, que lá no juízo do pré-advento que está acontecendo agora, ele vai levar em conta para ver se o nosso livro vai ou não vai lá, se o nosso nome fica ou não fica lá no nome do livro da vida. E é interessante que com relação ao livro da vida, antigamente eu pensava assim, para o nosso nome estar no livro da vida, basta nós ser o quê? Batizado. Porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que for registrado aqui na terra será registrado lá no céu. Daí eu pensava, então quer dizer que se um dia eu cometer algum erro e acabo me afastando da igreja, e eu sou removido da igreja, então quer dizer que automaticamente o meu nome também já é tirado lá do livro da vida. Porque é tirado dos registros, né? Eu pensava assim e não está numa forma errada de pensar. Também funciona assim. Mas falando sobre o juízo do pré-advento, ele traz 3 peculiaridades, né, sobre esses 3 livros. Primeiro, o livro do registro. Por que eu estou pegando um pouquinho nessa parte dos nossos atos? Quando Deus envia alguém para nós falar de Deus para uma pessoa e nós negligenciamos, quando nós temos esse dom de pregar, de cantar, de visitar, de orar, e é colocado para nós uma tarefa dentro do nosso dom, do nosso talento que Deus nos deu, vai entrar lá a parábola dos talentos no juízo do pré-advento, né? O que tu fizeste com os talentos que Deus te deu? Daí vem aquela velha história, Senhor, mas eu sei fazer pouca coisa na igreja, mas a palavra de Deus pede que o Senhor acrescenta. Pede que o Senhor acrescenta. Porque a palavra de Deus diz assim, que a seara é grande e os trabalhadores são poucos, né? E muitas vezes nós, como líderes da igreja, acabamos negligenciando a nossa obra e sobrecarregando o outro irmãozinho ainda. Agora, tu acha que o outro irmãozinho vai deixar de fazer a obra dele? Muitas vezes ele vai ter problemas, ele sofre, é sobrecarregado, mas ele não deixa, porque nós negligenciamos. Muitas vezes saem palavras da nossa boca e até mesmo julgamentos. E o apóstolo Paulo ali, ele diz assim, olha, tudo isso aqui que nós estamos fazendo agora, ele está sendo anotadinho pelo esse anjo ali que está anotando tudo. Olha que interessante, né? Isso são algumas peculiaridades sobre o livro das nossas ações. O segundo livro que eu queria agora conversar um pouquinho é sobre o livro da vida. Por sua vez, o livro da vida contém os nomes daqueles que estão em comunhão com Deus e trabalhando em prol de seu serviço. Olha o que Ellen White fala a respeito desse livro e desses irmãos. O livro da vida contém o nome de todos os que já entraram para o serviço de Deus. Grande Conflito, página 480. Quanto a isso, Jesus disse aos seus discípulos, alegrai-vos antes, porque vossos nomes estão escritos no céu. Amém?
Que palavras mais lindas proferidas da boca de Jesus para os discípulos, que alento, que esperança. Os discípulos, Jesus chegava para os discípulos e diz assim, não, em vez de vocês se entristecerem, porque estão sendo perseguidos, porque estão passando muitas vezes frio, fome, não tem um lugar para dormir, não tem um lugar para deitar, vocês estão cansados, alegrai-vos, que o nome de vocês estão escrito lá no livro da vida. E essas palavras para os discípulos hoje, que Jesus disse, elas são válidas para nós. São válidas para nós. Porque Jesus disse assim, porque toda autoridade me foi dada, portanto, ide, pregai. Portanto, vamos assumir o nosso manto de discípulo, né? E fazer assim o trabalho dele. E Ellen White, ele continua ainda, Ellen White prossegue dizendo, continua dizendo, Paulo igualmente cita os seus fiéis cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida, Filipenses 4, verso 3. Daniel, que nós acabamos de ler, também relatou que Deus salvará todos os que se encontrarem escritos no livro da vida, tá ok? O livro da vida, ele está relatado todo o nome daqueles que foram salvos, tá? Agora tem o terceiro e o último livro mais curioso, que é o livro do memorial, né? O livro do memorial, ele me chama muita atenção. Por que memorial? Memorial tem alguma coisa a ver com o quê? Com a morte. Tem algo a ver com a morte, né? Porque pensa aqui para nós. Como pode algumas pessoas aí fora pregam que quando eu morro, eu vou direto pro... Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por quê? Porque até mesmo os mortos precisam ser julgados, né? Daí, se Jesus não veio agora, tá? A irmã Gra passou a maior parte da vida dela trabalhando para Deus, uma pessoa fiel, né? Um servo de Deus, aonde nós acabamos de ler que Daniel, Jesus, o apóstolo Paulo, disse que o próprio Jesus, que o nome dos discípulos dele, e se Agra é um servo de Deus, Agra é um discípulo. Então, que o nome dela está no livro da vida. E a partir desse momento, ela, bate as botas, ela capota, né? E daí, gente, e tudo que ela trabalhou até agora? Vamos se esquecer? Vamos se esquecer? Né? Como que ela vai ser julgada? Porque Jesus não voltou ainda. E o juízo é do pré-advento. Ele vai concluir o juízo investigativo justamente quando ele ele termina com a volta de Jesus. Mas Agar morreu antes da volta de Jesus. E agora? Por isso que existe o terceiro livro, o livro memorial. E uma das coisas que me chamou a atenção, porque no livro memorial é todos aqueles que já descansaram, né? Todos os feitos deles foram lá para o livro memorial. E o livro memorial, ele vai puxar o investigativo, vai dos registros, lá de quando a pessoa estava viva, e vai direto para o livro memorial, ou seja, o livro dos mortos, né? E ali, baseado naquilo ali, na vida que a pessoa teve, é que vai constar também no dia do juízo se o nome dele vai se manter ou não no livro da vida, que é o que importa para nós estar nesse registro, que é o livro da vida. Uma das coisas que eu acho interessante é que nesse livro memorial, ele está sendo, né, divulgado, demonstrado e exposto tudo aquilo que essas pessoas que já descansaram fizeram, né? E daí pensem comigo, o porquê que precisa ter o juízo investigativo, esse do pré-advento, por que há uma necessidade que ele aconteça antes da volta de Jesus? Por quê? Porque daí ele vai fechar com chave de ouro todas as profecias bíblicas. Lá não está escrito que o mar devolverá os seus mortos? Vai. O mar devolverá os seus mortos. Mas o principal de tudo, diz assim, que quando Jesus vier, né? Quando Jesus voltar agora, a segunda vinda dele, quando ele voltar, o que vai acontecer com o justo morto? O que vai acontecer? Vamos, gente, me ajudem. Ressuscitarão? Amém. Primeiro, essa é a palavra correta. Ressuscitarão primeiro e daí eles vão para onde? Serão e vão ao encontro aqui, juízo do pré-advento. Então vocês vão concordar comigo que 1 mais 1 é igual a 2,
que para essas pessoas que já morreram por ocasião da segunda volta de Jesus, daí sim, biblicamente, né, para eles saírem da covinha deles, eles vão ser ressuscitados, porque diz, ressuscitarão primeiro, serão que transformados, serão transformados. E daí diz que mais uma coisa, eles irão de encontro de Jesus nas nuvens. E ali dentro tem uma notinha de rodapé. Esses mortos não vão sozinhos não, porque quem vai chamar eles lá, irmã, se até lá tu bateu as botas, irmã Maria, quem vai te chamar lá no teu túmulo vai ser o teu anjo. Vai ser teu anjo. Tu não vai ressuscitar sozinha lá e vai procurar Jesus, não. Lá vai ter o teu anjo, vai ter o meu, vai ter o teu, para aqueles ali que já descansaram, e que, como diz o apóstolo Paulo, pelo jeito que anda as coisas, meu irmão, olha, vai ser até lucro, tá? Vai ser até lucro estar descansando. Porque muitos, se Deus não tivesse graça e misericórdia, tivesse poupado, muitos não passariam pelos dias que estão por vir, né? Eu sou um que eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Senhor, é melhor que eu adormeça salvo do que perdido, né? Então, se é para mim adormecer, que adormeça salvo, né? Não importa quanto tempo eu vou viver, eu tenho que adormecer salvo. Esse é o meu livro no nome da vida. Aí vai derrubar uma teoria. Vai derrubar uma teoria. Por que precisa desse juízo do pré-advento investigativo? Porque vocês viram que o julgamento na volta de Jesus, para aqueles que já descansaram em Cristo, já foi dada a sentença? Foi dado ou não foi dado? Foi dado. Porque na volta de Jesus, eles foram ressuscitados primeiro, foram transformados, o anjo foi lá, chamou-lhe, pegou pela mão dele e levou ao encontro de Jesus. Então, capite, pensam comigo, tem que ter acontecido um julgamento, porque diz que todos comparecerão perante Deus. E é aí que acontece justamente nesse período que nós estamos passando agora, que se iniciou lá em 1844, esse julgamento já começou. E é por isso também que, por ocasião da volta de Jesus, quando, assim como vão ressuscitar os justos, o ímpio vai acontecer o quê? Vai ficar lá na sepultura. Por quê? Porque eles também foram julgados. Entenderam? Foram julgados. Justamente. Entenderam? Eles já vão, como a Gra, que ela deu uma melhorada, né? Já vai ressuscitar transformado. Correto. Agora preste atenção. Preste atenção que o ímpio, ele vai continuar lá. E também recapitulando, diz o Espírito de Profecia, né, Gra, que quando depois lá do milênio, que vai ser a segunda ressurreição, eles vão ressuscitar transformado? Não. Eles vão ressuscitar do jeito que morreram. Olha que coisa, que é a consequência do pecado, né? Bota a gente para pensar, né? Então, resumindo, se uma pessoa lá, um ímpio, se ele morreu queimado, se ele morreu atropelado, se ele morreu, seja lá de que for, cara, ele vai acordar todo guenzo, né? Vai acordar da situação que ele teve a morte dele no momento, vai ser como num piscar de olhos, né? Então, olha que maravilha, né? Nós temos mais um motivo, além do nosso Jesus maravilhoso, né? Participar da primeira ressurreição e não da segunda. Da segunda não. Mas o motivo de tudo isso, desse juízo do pré-advento, ele mostra para nós, derrubando outras doutrinas por aí, outras teorias por aí que se pregam no mundo aí fora, de que a pessoa hoje ela morreu, já vai direto lá para a glória, né? Vai direto para a glória. Não. Ela precisa passar por um julgamento. Esses são os 3 livros. Qual é o primeiro livro? O livro dos registros. Qual é o segundo livro? O memorial. E qual é o livro principal, ou o segundo livro, que é o livro da vida. Sabe o que eu estava aqui pensando também? E se passava aqui nas minhas caraminholas, né? Enquanto eu pensava e passeava nos versos bíblicos, tudo aquilo que nós fizemos, eles serão registrados nesses livros. E nesse exato momento, esses livros eles já estão sendo abertos. Muitos já estão sendo julgados. Muitos já estão sendo julgados. Até mesmo os que vão ficar vivos na ocasião da segunda volta de Jesus. O ímpio e o justo também vão ser julgados agora. Porque quando Jesus voltar, está feito. Por isso que a porta da graça vai fechar, né? A porta da graça vai fechar porque o juízo já terminou. Já foram julgados.
Daí a porta da graça fechou, o Espírito Santo vai ser recolhido, né? O trabalho dele aqui de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo já se concluiu, né? Então, tudo aquilo que nós fizemos já hoje, principalmente nós que estamos vivos, né? Gente, nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar. O que a lição dessa semana diz? Para nós não cair nas tentações, né? Guardar a tua palavra no meu coração. Nós temos que cuidar. Irmão Davi, com qual intuito que tu está pregando hoje? Com qual intuito que tu aceitou ser ancião da igreja? É para salvar almas ou é por algum outro motivo que não seja para trabalhar para Deus? Se for por algum outro motivo, tem que cuidar, porque isso está sendo anotadinho lá nesse livro e vai ser revelado. E eu estava aqui pensando, sabe, fora dos 3 livros, existe um livro da parte de Deus, que ele revela publicamente as obras de alguns seres humanos, de alguns cristãos e também de ímpio. Existe um livro, é a Bíblia, né? É a Bíblia. A Bíblia, por exemplo, ela nos fala um pouco sobre a vida de Davi, ela nos fala um pouco sobre a vida de Daniel, de Nabucodonosor, mas não fala só do santo também. Ele fala também de como era a vida de alguns pecadores, por exemplo, como o pior rei da história de Israel, Acabe, né? Acabe. E eu acho interessante que a vida dessas pessoas que estão aqui na Bíblia, elas vão ser expostas duplamente, porque já estão sendo expostas, né, lá no céu, no juízo do pré-advento, e estão sendo expostas agora pela Bíblia para nós. Eu cheguei nessa conclusão, interessante. Mas só que, no juízo do pré-advento, vai ser exposto aquilo que estava oculto, que nós acobertávamos, né? Que a gente vai acariciando o que a gente fez. E pense assim, vai ser revelado o que estava oculto, não só o que era de ruim, não só o que era pecado, mas também nas nossas boas obras, sabe? Naquele momentinho lá que tu fez a obra de Deus, que tu estava sozinha, né? Não precisava nem chegar, bater uma selfie e botar na rede social, porque o anjo estava ali do lado anotando, sabe? Aquele diazinho que tu, mesmo cansado, que tu deixou tua família de lado, que tu saiu para lá sem ninguém vendo, tu foi lá ajudar um irmãozinho, aí é que tu te engana, meu amigo. Deus, ele não está vendo só nossas más obras, ele está vendo também as nossas boas obras. Isso aí também está sendo registrado, sabe? Então nunca pense que tu está sozinho no universo, não. Sempre tem alguém te olhando. E nesse exato momento, diz a palavra de Deus, que tudo o julgamento de Deus, ele tá abrindo nesse momento a minha vida, a tua vida, ó. Sabe para quem? Para uma multidão lá no céu. Tem uma multidão de anjos e seres que estão observando o porquê que Deus vai tomar a decisão se eu vou me salvar ou se eu vou me perder. Olha que interessante. E é óbvio que Deus, ele não faz isso porque ele não sabe. Isso é feito, o juízo pré-advento, ele tem intenção, não tem intenção de informar algo que Deus não sabe. Ao contrário, ele sabe disso já tudo, né? Ele já conhece, tá lá em Salmos 44, verso 21. Porque o nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. O que esse juízo, na realidade, ele busca é estabelecer uma base ou mostrar para todo o universo revelando o caráter de Deus. Olha que interessante, né? O juízo de pré-advento, ele vai mostrar o caráter de Deus para todo o universo em primeira mão. Em primeira mão, para todo o universo. Por que o Davi se perdeu ou se salvou, tá? Daí vão perguntar assim, mas irmão Davi Porto, para todo o universo, e nós vamos ficar sabendo o quanto? Isso é pano para outra manga, daí vai ser lá no milênio, né? Lá no milênio, aquele lá que foi achado no livro da vida, vai subir para o céu, daí lá no milênio, ele vai ser dado poder, vai dar poder para julgar também, vão entender por que um foi, o outro não foi, por que ficou, né? E daí depois vai voltar para ali e vão dar a sentença, o veredito final, porque vai haver a segunda ressurreição. E pasmem, lá no milênio, que não é o caso do juízo pré-investigativo que nós estamos estudando agora, nós vamos julgar os ímpios. Já pensou? A igreja não está livre da entrada de lobos vorazes que querem destruir a obra de Deus. Paulo lutou contra eles em 1 Coríntios e nos alertou sobre a sua presença. E também podemos ver lá em Mateus. No entanto, Paulo lembra que será Deus quem o destruirá. Vamos ver então mais uma vez, recapitulando.
Naquele pano de fundo da igreja de Coríntios havia uma dissensão, uma desunião, começaram a falar mal do apóstolo Paulo, começaram a botar em dúvida o trabalho dele, começaram a várias coisas, e quando acontece esse tipo de pregação, né, desse tipo de revolução dentro da igreja, gente, isso não vem de Deus. E o apóstolo Paulo, ali na primeira carta dele, ele pegou, alertou: quem julga se está certo ou errado, não somos nós, não é a liderança da igreja, é Deus. Por isso temos que ter muito cuidado. O problema que existia entre alguns dos membros da igreja de Coríntios, e ainda existe hoje, é acreditar que eles eram suficientemente sábios para determinar humanamente a que facção pertenciam. Grupinhos, né? Então, dentro da igreja, como toda boa e velha política que existe lá fora, como dentro da igreja, eram tomadas decisões não em vista da propagação do evangelho, que foi pelo qual ela foi criada, mas para satisfazer algumas facções ou grupos que estavam sendo formados dentro da igreja. Resumindo na nossa palavra de hoje, as famosas panelinhas, né? As famosas panelinhas dentro da igreja. E assim era tomada decisões humanas e não decisões guiadas pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo começou ali já a advertir. A primeira advertência deles: quem julga é Deus. Aí está um convite dele. Deus nos convida a não defendermos esses homens e mulheres, mas lembrá-los de que eles devem se submeter e trabalhar para o Senhor da igreja. E Paulo, ele seguiu essa receita. O apóstolo Paulo, se vocês lerem a carta do capítulo ali, 3 e 4, vocês vão ver que o próprio apóstolo Paulo, ele usou como exemplo a vida dele e a vida do Apolo, que foi uma vida de submissão e uma vida de servir, sempre em prol da pregação do evangelho, não tinha outro motivo qualquer. E ali Paulo relatou tudo, fazendo que a mente das pessoas, elas viessem, né, para o seu conteúdo original. E daí ele vem seguindo como um apelo, dizendo: olha, vocês não julguem antes do tempo, que esse tempo fazia parte da profecia, que era o juízo investigativo. Haverá um tempo em que Deus ele iria julgar. Os crentes da igreja em Coríntio careciam do relato completo da vida do apóstolo Paulo, né? E considerando que eles estavam divididos em facções que homenageavam certos líderes em detrimento de outros, é claro que eles teriam começado a julgar o trabalho de Paulo. Foi o que nós acabamos de conversar. Paulo declara sua inocência e se sente em paz, porque quem o julga é o Senhor, e não os que ouvem a carta aos Coríntios. Tá? 1 Coríntios 4:4. Aí vem a nossa segurança, irmãos. Aí vem a nossa segurança. Se nós seguimos ali a receitinha do bolo, o livro de Salmo diz que para nós andarmos numa caminhada justa, nós temos que guardar a tua palavra no coração, foi o que nós estudamos hoje, né? Paulo, ele tinha consciência de que tudo que ele vinha fazendo era para a obra de Deus. E somente Deus poderia julgar ele. Isso tinha a consciência dele tranquilo. E sabe que por muitas vezes que eles foram julgados, e na maior parte da vida deles, não só Paulo, mas a maior parte dos discípulos, eles foram açoitados, foram apedrejados, tudo. Mas só que eles aceitaram, né, o julgamento deles felizes, porque olha, eles sabiam que no final quem iria julgar era Deus. Se eles estavam certo ou errado, é Deus que ia dar o veredito, não humanos, né? Agora, pasmem que as pessoas que julgaram Paulo também seriam julgadas. Assim como nós devemos de cuidar hoje, que quando nós queremos julgar alguém ou alguma coisa, nós também estamos sendo julgados nesse exato momento. E o mais interessante ainda é que no tempo de Paulo, o julgamento não estava acontecendo ainda, mas agora já está acontecendo. Então aquelas pessoas estão sendo julgadas e hoje nós também, né? Nosso conhecimento, gente, ele é muito ilimitado. Isso inclui não apenas nossa percepção do tempo, fazendo-nos ignorantes do que ocorrerá com a nossa vida aqui na Terra, mas também tem a ver com o que acontece internamente no coração de outras pessoas. Por isso que diz que quando nós chegarmos no céu, aquele que chegar vai ter alguma surpresa, né? Primeiro, é de tu estar lá. Segundo, aquele que tu jurava de pé junto que não ia estar, vai estar. E aquele que tu jurava que ia estar, não vai estar. É tudo ao contrário. Por quê? Porque só quem é onisciente, onipresente, onipotente, só quem pode sondar os corações é Deus. É Deus. Por isso nós temos que ter muito cuidado, né? Vamos pegar um exemplinho básico.
Quem sabe aquela pessoazinha que nós estamos há quanto tempo falando de Deus para ela, e aquela pessoa vive numa vida desregrada, não quer nada com as coisas de Deus, acaba zombando. Quem sabe hoje é uma pessoa que está até mesmo dentro da igreja, ou quem sabe hoje é um jovem, né, quem sabe que hoje é um jovem que tem um pensamento totalmente diferente. Gente, a palavra de Deus, ela é como uma sementinha. No momento oportuno, se nós lançarmos a semente e ela achar uma terrinha boa, no momento oportuno, ela vai fazer o efeitinho dela. Pode ter certeza. Eu conheço tanta história de pessoas que, quando era jovem, nunca quiseram nada com a palavra de Deus, mas pela graça, o amor, a misericórdia, lá numa fasezinha da vida delas, quando pegaram um pouco numa outra fase da vida, lá que saiu da adolescência, passaram por uma vida adulta, lá eles passaram por uma situação que eles se lembraram que foi dito lá na adolescência, e ali acabaram se convertendo, entregando sua vida para Jesus. Vocês viram então como é importante nós cumprir o nosso papel, que é falar de Jesus para as pessoas, não converter as pessoas. O papel de converter as pessoas quem é? É do Espírito Santo. É Ele quem convence ela do pecado, da justiça e do juízo. O nosso trabalho, sabe o que é? É largar um vírus no coraçãozinho dessas pessoas. Sabia que nós largamos um vírus que é no coraçãozinho dessas pessoas, que mais cedo ou mais tarde esse vírus ele vai eclodir. E ele vai tomar conta dela. Porque essas pessoas vão se lembrar. Um dia vai se lembrar o que o meu pai falava para mim lá quando eu ia na igreja, né? O que o meu vizinho falava para mim que era adventista. Olha, hoje as coisas estão acontecendo assim como foi dito para mim, eu não dava muita bola. Não é que está acontecendo mesmo? Gente, isso vai acontecer. E daí vão começar a dar valor. Porque tu quer ver uma coisa? O Espírito de profecia diz assim, que quando fechar a porta da graça, você não tem a ideia da quantidade de adventista que vai querer correr para a igreja daí. Hoje, enquanto os cultos de quarta, domingo e sábado, e quarta e domingo principalmente estão vazios, as pessoas estão dando pouca importância, quando sair o primeiro decreto, tá? Daí vão sair correndo para a igreja, as igrejas vão lotar. Mas diz também que daí não vão achar mais ninguém, porque essas pessoas estão seguindo, né, os passos da profecia. Então, por isso, uma mensagenzinha que a gente traz hoje para o juízo do pré-advento, enquanto ainda há tempo, gente, vamos dar valor para isso. Hoje a oportunidade está aí, hoje a porta da graça está aberta, hoje o juízo está acontecendo, né? Hoje nós temos que nos policiar, temos que nos cuidar, temos que vigiar, temos que orar, né? Porque muitos ainda terão a oportunidade de se arrepender e voltar ao caminho para o Senhor, mas muitos não tiveram e não vão ter. Para muitos a porta da graça vai se fechar muito antes e para muitos já se fecharam, né? E o juízo está acontecendo. Daí a grande questão é, aonde é que ficou o meu nome? Né? Será que o meu nome ficou dentro ou ficou fora do livro da vida? Isso vai pesar. E lá na igreja de Coríntio, Paulo diz assim, que chegará um dia em que Deus manifestará o que ninguém sabe, tornará publicamente conhecidas as intenções do coração, né? Eu fico imaginando a briga dos líderes. Quem sabe alguns líderes lá estavam, né, criticando a Paulo, julgando a Paulo, e quem sabe até mesmo usando as bases legais da igreja de Corinto, né? Dizendo da boca para fora, não, nós temos um embasamento bíblico assim, 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 para julgar o apóstolo Paulo. Daí o apóstolo Paulo chegou e disse assim, meu irmão, cuidado lá, porque Deus ele vai julgar o teu coração. Deus ele vai estar sondando o teu coração. Será que o que tu estás querendo fazer é realmente com essa intenção que tu está dizendo para o povo aí fora? Está aí, o apóstolo Paulo fazendo que Deus, ele sonda os corações. E qual será a base desse juízo? É a lei de Deus. Bem como um ato de examinar as obras daqueles homens e mulheres cujo veredito foi contrário e eles foram condenados. A lei de Deus será a base. Assim, enquanto os justos recebem a recompensa da vida eterna, ou seja, obtêm o que Paulo chama de louvor de Deus, os ímpios serão condenados. Será nesse momento a segunda vinda que os justos terão acesso aos registros pelos quais os ímpios foram julgados e achados culpados. Nessa parte aqui do juízo do pré-advento, ele já está dando uma pincelada sobre o milênio, tá ok? Será nesse momento da segunda vida
que os justos terão acesso aos registros pelos quais os ímpios foram julgados e achados culpados. Tá? Durante o milênio lá, os justos, né, que foram lá, subiram lá com Jesus para o milênio, eles vão ter acesso a todos os registros. O porquê que aqueles ímpios lá ficaram. Tudo vai ser revelado. Nós, seres humanos, somos impacientes e queremos que as coisas se solucionem ou aconteçam instantaneamente. Mas as coisas têm que acontecer no nosso tempo ou no tempo de Deus. Os tempos de Deus são diferentes dos nossos. E devemos nos adequar ao que a revelação divina nos ensina sobre o juízo divino. Eu fico pensando aqui, né, com relação ao tempo de Deus. Os discípulos esperavam as mesmas coisas que nós? Sim ou não? Sim. A esperança, né? Esperavam ou não esperavam, gente? Os discípulos, lá no tempo, com relação ao tempo de Deus, esperavam. Vocês já pensaram se os discípulos tivessem uma noçãozinha de quantos anos se passariam do tempo deles até os nossos dias de hoje? Será que alguns dos discípulos continuariam firmes? Há coisas que para nós não são reveladas. Entenderam? Até mesmo para nos proteger, para nos guardar. Por exemplo, olha que pergunta eu vou fazer, hein? Quantos aqui gostariam de saber qual é o dia da sua morte? Não, né? Ó, o irmão lá gostaria. Viu? Ele queria saber, né? E já pensaram em quantos problemas trariam para nós se nós soubéssemos o dia da nossa morte? Primeiro, tu já ia morrer antecipadamente, né? Tu ia adoecer, tu ia endoidar, então tem coisa que não compete a nós. Então, que nem diz, o problema todo é nós entendemos esse tempo de Deus, tá? Porque Deus lá em Provérbios, lá ele diz que tem tempo para tudo. Tempo para tudo, né? Tem tempo para tudo. Lá em Provérbios, lá em Eclesiastes, diz que tudo tem tempo, né? Então ele sabe o tempo que Deus sabia o tempo que nós ia nascer, ele já sabia o nosso nome, ele sabia também, ele vai saber o dia que nós vamos descansar, o dia que nós vamos... A questão não é toda saber o dia que nós vamos descansar, é saber se nós vamos descansar no Senhor, né? Se o nosso nome vai estar lá. Então, antes de nos preocupar com o dia que nós vamos descansar, vamos nos preocupar com o juízo do pré-advento, para saber se nós estamos carimbando lá o nosso nomezinho no passaporte, né? Nosso nomezinho, tá, gente? Deixemos que o juízo, o Rei da Glória, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja aquele que julgue nossa vida, só nossa vida, e a dos. Então larga a mão de ser fofoqueiro e julgador, né? Aquele que gosta de julgar a vida dos outros, gente, larga a mão nisso. Qual foi o maior fofoqueiro da Bíblia? Me ajudem, qual foi o maior fofoqueiro da Bíblia? Quem foi o maior fofoqueiro da Bíblia? O filho de Noé, sabia? Porque o filho de Noé, quando o pai dele lá tomou, né, um goró a mais lá e ficou bêbado, o que ele fez? Saiu gritando para todo mundo, o pai está pelado, o pai está pelado. Não foi isso? É, o maior fofoqueiro da Bíblia. É, saiu gritando, mas foi o maior fofoqueiro, porque trouxe gente, acarretou, né? Acarretou, teve uma consequência muito grande, né? Por isso ali que os anciãos, né, quando vão resolver algum probleminha, né, entre os membros que tem alguma coisa para resolver, a comissão da igreja, por isso que tudo que foi dito ali entre os anciãos, entre as comissões, é um assunto que entrou ali naquela salinha e dali não sai mais. Senão nós vamos repetir o mesmo erro de lá, né? Sair gritando para todo mundo, né? Espalhando para todo mundo. Agora, se tivesse ido quietinho, o pai ali está bêbado, né? E está peladão lá, eu vou pegar, vou cobrir ele e vou acabar por aqui a história para que não se espalhe, né? Não, foi lá, ele está falando, o pai está bêbado, o pai está bêbado. E os irmãos dele fizeram o que era correto, né? Taparam. Entendeu, gente? Então, Deus é que ele julga, tá? Deus, ele vai julgar não somente nós, mas ele vai julgar os outros também, tá? E ele já está julgando. Ele já está julgando. E no momento oportuno, quando no milênio os salvos tiverem acesso aos livros que foram a base do juízo, poderemos entender o que não compreendemos hoje. Amém? Olha só, gente,
Por exemplo, lá no livro do juízo, a gente vai entender também, por exemplo, se Nabucodonosor se salvou ou não, né? O que fez ele, né? Se salvar ou não, e assim cada um de nós, né? Ali vai ser relatado. Deus nos convida a deixar Deus ser Deus. Ele é o único que sabe o que o ser humano pensa, que escuta seus pensamentos, lá em Salmos. Sigamos melhor o conselho de Jesus, que nos ordena a não julgar para não sermos julgados. Eu achei muito interessante essa parte de deixar Deus ser Deus, viu? Certa vez um pregador chegou na igreja e disse assim: se vocês tivessem o poder de Deus por um dia, o que vocês fariam? Né? Não precisa responder mais, né? Não precisa responder. Se você por um dia tivesse todo o poder de Deus, o que você faria? Daí deixou o pessoal pensar por um minuto. Daí depois o pregador falou de novo. Muito bem. Certamente pensou na cabeça, o que você faria? Um diria: eu acabaria com a guerra, né? Eu acabaria com o câncer. Eu acabaria lá com a pobreza. Eu acabaria com isso, com aquilo, né? E daí, quando ele deixou todo mundo pensar, disse assim: nós acabamos de chamar Deus de incompetente. Porque se tu em um dia com o poder de Deus faria tudo isso, porque Deus em todo esse tempo não fez isso até agora? O tempo de Deus. O tempo de Deus, né? Então, entenderam, gente? Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele sabe o tempo de tudo. Ele sabe o tempo de tudo. Se Jesus já tivesse voltado hoje, a maior parte de nós não estaria aqui. Não teria dado tempo para nós escutar a mensagem de estar aqui na igreja. Já pensaram nisso? E eu fico pensando, se Jesus voltar hoje, quantos deixarão de ser salvos? E não vou puxar o rodapé lá embaixo, porque nós deixamos de cumprir o nosso papel de ir lá falar para Ele, né? E assim vamos apressar a volta de Jesus. Já pensaram? Né? Então tem tempo para tudo. E assim nós temos que confiar. E para encerrar, gente, peçamos a Deus em oração que primeiro tiremos a viga do nosso próprio olho para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Então termina dizendo ali: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tá bom, gente? E que nós possamos ali ter aprendido muito sobre isso. Nesse momento agora, nós iremos para o nosso momento da oração. Tá ok? Nesse momento nós iremos orar os motivos. Nós vamos orar por 3 motivos nesse momento. João já vai preparando a musiquinha de fundo. Vamos orar por uma experiência profunda com Deus, pelo preparo pessoal com o auxílio do Espírito Santo. É fundamental. Pelas novas gerações de nossa igreja, incluindo crianças, adolescentes e jovens que ainda precisam ser alcançadas. E pelos seus 5 amigos. Se você tem seus 5 amigos, esse vai ser o momento de orar. Por isso, nesse momento, eu convido a igreja para que se coloque de joelho. O João vai colocar o nosso momento de oração e vamos orar. Cada um faça sua oração em silêncio e eu terminarei com uma oração. Paizinho querido, como é bom, Senhor, continuarmos diante da Tua santa presença. Tivemos aqui, Pai, sob a orientação do Teu Santo Espírito, um breve estudo sobre a fase
desse mundo pelo qual estamos passando agora. Sabemos, Senhor, que nesse momento Jesus Cristo está sentado no seu trono, julgando a cada um de nós. Todos aqueles que já se passaram, todos aqueles que ainda estão vivos, Senhor, agora passam por esse juízo do pré-advento, aonde estamos sendo observados por uma vasta multidão, Senhor, e ali expondo o teu infinito, o teu imenso caráter. Por favor, Pai, nos ajude para que nós possamos melhorar, ser melhores a cada dia. Reconhecemos, Senhor, que são muitas as nossas falhas, nossas fraquezas. É cego pregando para cego, é paralítico pregando para paralítico, é doente pregando para doente, Pai. E somente a Tua mão para estar juntamente conosco. Somente o Teu Espírito, Pai, para nos fortalecer, para nos orientar através da Tua palavra. De qual a forma correta, de como devemos proceder, Senhor, sob a Tua orientação, para que nós um dia, Senhor, possamos ser chamados de justos. Por favor, Pai, como igreja, queremos Te pedir que todos os nomes dessas pessoas, Senhor, sejam escritos no livro da vida. Que todos os registros, Senhor, que pese na balança, Senhor, sejam para em prol, para o bem do Teu próprio povo. Por isso nos ajuda, Pai, porque nós somos incapazes de sermos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos, Senhor, pela obra do Teu Santo Espírito, pelos méritos de Jesus Cristo, Senhor. Por isso, Senhor, que Tu implante, Senhor, essa mensagem na mente dos nossos jovens, dos futuros líderes, que eles possam realmente abraçar a Tua causa e assim dar continuidade, Senhor. Porque se no futuro não houver quem pregue, as próprias pedras falarão. E sabemos que esse juízo, Senhor, está muito próximo, muito, muito próximo. O final dele, porque ele culminará com a volta de Jesus. E Te rogamos, Senhor, para que nesse dia estejamos preparados. Fica com a Tua igreja, fica com cada uma dessas pessoas, fica com todas as igrejas que estão se reunindo nesse momento, com os lares que estão em jejum, que estão em oração, Senhor, em busca de poder. Fica, Senhor, com essas pessoas que estão com seus nomes nas listas de orações. Cada um, Senhor, tem 5 amigos, cada um, Senhor, tem pessoas que estão sendo oradas pelos seus nomes. Que Teu Santo Espírito possa visitar a cada um deles, Pai. E continua conosco nos horários que se prosseguem. É o que Te pedimos, não porque merecemos, mas pelo nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.